Olá, alunos. Sou o professor Jonathan Novaes. Estamos aí continuando aí com a nossa disciplina de Mecânica Geral e hoje a gente vai falar sobre segunda lei de Newton para movimentos gerais. Já conversou anteriormente sobre a parte de cinemática, então a gente estudou como que estão sendo os movimentos e agora a gente vai começar a colocar a parte de leis de Newton também para a gente entender melhor esses movimentos. Vamos fazer aí uma lembrança aí da segunda lei de Newton. Então, na segunda lei de Newton, Newton afirmou que se a gente fizer uma força numa massa, ela vai provocar uma aceleração. Então, força igual massa vezes aceleração, a gente já vê isso desde a física 1, lá na física mecânica. Agora, nós estamos inserindo todo esse conhecimento novamente utilizando notação diferencial. Então, já vimos que dv/dt é aceleração. Então, a gente pode substituir essa aceleração pela notação diferencial dv/dt. Então, força, massa vezes dv/dt. Se a gente colocar em evidência só o diferencial aqui, ó, esse ddt que está aqui, e a gente pegar esse produto aqui, ó, massa vezes velocidade, isso também a gente já viu anteriormente, que esse produto de massa por velocidade é a quantidade de movimento ou momento linear de uma partícula. No livro, ela definiu essa grandeza de massa vezes velocidade agora usando a letra L. Então, a gente também pode falar da lei de Newton como sendo a taxa de variação do momento linear. Isso é igual a força. Então, essa taxa de variação aqui, dL/dt, também é a força, uma vez que L é massa vezes velocidade. A gente precisa inserir também uma nova notação que, quando a gente tem alguma variável e essa variável ela variar em função do tempo, quando for uma taxa de variação, igual a gente está denominando, a gente pode usar essa notação a seguir. Olha. Se a gente tem, por exemplo, aqui para velocidade, ds/dt. Se é ds/dt, como está variando em função do tempo, eu posso simplesmente pegar o s e colocar um ponto em cima. Se eu colocar um ponto em cima da variável, a gente já interpreta isso como sendo uma variação do tempo. Então, esse S, ponto em cima, significa ds/dt, ou seja, é a velocidade. Um exemplo aqui para aceleração. Aceleração é dv/dt. Então, se eu colocar v ponto, é aceleração. Mas a aceleração é a derivada da segunda do espaço em relação ao tempo. Então, eu posso colocar S com dois pontos em cima. Isso quer dizer derivada da segunda. Então, fica d quadrado S dt quadrado. Se a gente pegar para a segunda lei de Newton, igual a gente acabou de falar, a gente tinha que força é dl/dt. Então, eu posso colocar L ponto. Ou massa vezes aceleração, eu posso colocar V ponto. Ou massa vezes S dois pontos, que também seria a massa vezes aceleração. Então, um ponto é derivada da primeira, dois pontos é derivada da segunda. Nosso material de apoio ele utiliza essa notação também, então é importante que a gente saiba, né, quando aparecer isso, o que quer dizer. A gente pode também, já que a gente está estudando diversos tipos de movimento, também estudar isso para movimentos curvilíneos, quando já aparece a força centrípeta. Então, a gente vai ter tanto acelerações tangenciais quanto acelerações normais. Então, a gente pode escrever essa segunda lei de Newton para acelerações tangenciais e para acelerações normais. No capítulo passado, depois a gente também fez um exercício que a gente calculava a resultante dessas acelerações para ter a aceleração resultante da partícula. Então, essa imagem ela representa isso. Se a gente somar todas as forças que são tangenciais, esse que eu fiz a setinha, se a gente somar todas as forças que aqui tem a direção normal, né, todas as forças que seriam centrípetas, no caso a gente teria também uma força resultante, por exemplo. A gente vai fazer isso aplicado daqui a pouco.
Como o nosso livro ele explora diversos tipos de exercício, eu trouxe um dos exercícios do livro aqui para a gente discutir. Interessante que vocês tentem fazê-lo antes de ver a resolução aqui e consulte apenas esse material conforme vocês forem tendo dificuldades. Então, a gente tem um trator, esse trator está arrastando uma pedra aí, ó, de 680 kg e o trator está parado de início e vai ter um atrito cinético entre o solo e a pedra. Então, quando começar a se movimentar, a gente tem o atrito. E esse atrito é 0,36. Esse é o coeficiente de atrito, é aquele μ, que aqui nosso livro está usando a letra U. Então, esse U é o atrito aí entre a pedra e o solo. Então, qual que é a força que deve ser exercida pelo cabo para movimentar essa pedra com essa aceleração aí, 3,2 metros por segundo ao quadrado? Então, vamos ver como que ficaria essa resolução. Primeira coisa, como esse cabo está fazendo uma angulação, aqui esse cabo, a gente tem uma tração fazendo esse ângulo de 35 graus, a gente precisa fazer a decomposição desses vetores. Então, a gente vai ter uma componente y aqui, e a gente tem uma componente x. Se a gente observar, ó, essa componente x ela é um cateto adjacente desse ângulo de 35, e a componente y vai ser um cateto oposto. Se analisarmos os outros vetores aqui, esse w está representando o peso da pedra, esse n está representando a normal, e esse F aqui é a força de atrito, que está contrária ao movimento. Então, aqui foi desenhado, toda essa parte aqui foi desenhado todas as forças. Então, a resultante dessas forças aqui vai provocar essa massa vezes a aceleração aí dessa pedra. Então, primeira coisa para resolver exercícios que tem força é a gente desenhar os vetores e fazer essas interpretações. Então, a gente precisa calcular. A primeira coisa aqui que o nosso livro fez, calculou o peso. Então, massa vezes gravidade, nosso livro está usando 9,81 para peso, e chegou nesse valor aí do peso da pedra. A gente precisa também da força de atrito, que é μ vezes a normal. A normal da pedra, às vezes, é igual ao peso. Mas agora, nesse exercício, apareceu aquela tração em y, que meio que vai contribuir com a diminuição da incidência da força no chão. Então, não vai ser simplesmente normal igual a peso nesse caso. Então, a gente precisa descobrir quanto que vale essa normal aqui. Nesse caso, ela não é igual ao peso inteiro, ela é igual ao PY, porque parte do peso está no eixo X, porque a gente teve que decompor aquela tração lá. Resolvendo aqui, como a aceleração, essa massa vezes aceleração, só vai acontecer na horizontal, no eixo X que a gente determinou, a gente, a princípio, não precisa mexer com o eixo Y. Então, o Tx, que era cateto adjacente, a gente troca aqui ó, por T cosseno. Esse F é a força de atrito, a gente já chamou ele ali em cima de 0,36 vezes a normal. Então, a gente tem duas incógnitas, né? A gente tem essa tração, a gente tem essa normal que a gente precisa definir. Essa normal a gente define utilizando as equações do eixo Y. Então, continuando aqui, ó, vamos resolver para o eixo Y, para a gente conseguir usar a normal. Então, o que está acontecendo lá? A gente tem para cima, que a gente desenhou como positivo aqui, ó, a normal e a tração Y. Então, como as duas estão para cima, as duas estão com sinais aqui, ó, positivos. E quem está para baixo? O peso ficou com sinal negativo. Então, quem está para cima é mais, quem está para baixo é menos. TY aqui, ó, ele é seno porque ele era um cateto oposto. Então, se a gente aplicar os valores aqui, a gente consegue isolar essa normal e descobrir quanto que ela vale. Esse valor da tração, a gente não tem também. Então, a gente está procurando ele. Então, a gente tinha aquela equação lá do eixo X e a gente conseguiu achar uma relação matemática entre normal e tração. Então, quando a gente aplica aqui novamente no lugar da normal
esses valores que a gente achou aqui em cima, aqui nessa equação aqui, então a gente fica com uma equação que só depende de t aqui e t aqui. Então, se a gente trabalhar esse valor e isolar esse valor t, a gente consegue achar o valor da tração do carro. Então, portanto, a força necessária para movimentar a pedra pelo trator com aceleração de 3,2 é 7.467,35 newtons. Então, além da gente ter que entender como funcionam as forças, entender como que faz a força resultante para o eixo X, força resultante para o eixo Y, a gente ainda precisou trabalhar matematicamente esse sistema de equações de X e Y para a gente poder trabalhar com ele, jogar uma equação na outra para a gente conseguir isolar essa tração. Então, esse exercício ele é interessante nesse sentido que ele aborda aí, várias partes do conhecimento. Vamos fazer um com a parte de força centrípeta. Então, um carro de corrida faz uma curva inclinada com velocidade de 40 metros por segundo em um raio de trajetória 320 metros. Então, sempre que estiver fazendo curva, a gente tem um raio que é dessa curva. Nesse caso, o raio da curva é 320 metros. Então, esse carro de corrida está com velocidade de 40 metros por segundo. Qual é o ângulo de inclinação que essa pista deverá ter para que o carro consiga fazer a curva sem precisar da força de atrito? Vamos imaginar a situação. Se esse carro estiver fazendo a curva, se ele estiver muito rápido, a tendência é que ele fuja pela tangente. Se ele estiver muito devagar e ele está nessa pista inclinada, a tendência é que ele escorregue para baixo. Então, se ele for rápido o suficiente, ele consegue equilibrar a força centrípeta jogando ele para fora com a força de atrito devido ao peso dele. Então, a gente precisa equilibrar essas duas relações aí. Como que ficariam então os vetores? Está aqui o nosso carrinho. Primeira coisa, força normal. Força normal, ela é, por propriedade, sempre perpendicular à superfície. Então, a força normal aqui está fazendo 90 graus aqui com a superfície. O vetor peso, aqui, vetor peso, sempre tem que apontar para o centro da Terra. Então, apontado ali certinho para baixo. Então, a gente precisa fazer a decomposição desse vetor peso. Então, a gente tem o Px, tem o Py. Analisando aqui, esse triângulo aqui, se aqui é θ, então essa parte aqui também vai ser θ. E aí a gente consegue trabalhar. Então, esse carro fazendo a curva, ele vai ter a força centrípeta jogando ele para fora, ele tem o próprio peso aqui jogando ele para baixo, e dependendo das variáveis e dessa angulação θ, ele consegue ir em linha, ele consegue fazer essa curva sem necessariamente o atrito influenciar devido a um movimento aí dele, seja em direção a essa força de centrípeta ou em relação a esse peso x. Então, se a gente está considerando que tem um equilíbrio de forças aí, analisando no eixo y, normal tem que ser igual ao py, analisando no eixo x, a força centrípeta tem que ser igual ao peso x. Py aqui ele é um cateto adjacente, então mg cosseno por py, e então o px sobrou para ser oposto, então mg seno por px. Resolvendo essa equação aqui da força centrípeta, aqui embaixo, a gente viu na aula passada que força centrípeta calcula por mv², velocidade, vezes massa, essa velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E aqui eu repeti a parte do mg seno de θ. Como a gente quer o θ, qual que é o θ que vai ter que ter essa pista para que aconteça aquilo, a gente só isola. Eu passei o mg aqui dividindo. Como vai ficar um m em cima, um m embaixo, dá para a gente cortar essas massas, corta essa massa com essa massa. Então vai ficar v² sobre g vezes r. E passando o seno para lá como arco seno. Então, se a gente resolver isso, a gente acha a angulação dessa pista aí como sendo 30,68, para que o carro consiga fazer essa curva sem que entre a força de atrito. Se esse ângulo fosse diferente, a gente ia ter que colocar mais um vetor aqui nesse desenho representando a força de atrito.
Como a gente sabe que a força de atrito ela sempre é contrária ao movimento, se a força centrípeta for maior que o Px, a força quer dizer que a tendência do carro era subir. Então a gente teria o atrito para baixo. Se o Px for maior que a força centrípeta, a tendência do carro é descer. Então a gente teria uma força de atrito para cima, porque ele é sempre contrário ao movimento. Então a gente teria que adicionar isso nas nossas equações. Inclusive esse exercício pode ser um exercício que a gente faça aí futuramente. Então é isso, pessoal. A gente começou a conversar sobre os movimentos. A gente definiu aí uma notação nova para derivadas. A gente falou das forças. A gente está começando a usar exercícios que trabalham com a força centrípeta. A gente está utilizando exercícios que têm a força em mais de uma direção. Então, a gente está definindo hoje a parte mais conceitual, fizemos um exemplo e futuramente a gente vai tirar para fazer mais exercícios. Então, obrigado a todos e até semana que vem.